E aí, galera? Sussu, belê? Tranquilinho? Vamos pregar o pau na situação. Vamos continuar falando dos hidrocarbonetos da nossa querida e adorada química orgânica. Mas hoje, galera, a gente vai começar a falar de um conceito importantíssimo para dar nome para os compostos orgânicos, para os hidrocarbonetos, que é o conceito de cadeia principal. Na aula passada, nós classificamos os hidrocarbonetos, principalmente de acordo com o tipo de ligação covalente que eu tenho no meu composto, né? Definimos hidrocarboneto, composto formado somente por carbono e hidrogênio, e aí eu falei dos alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos e ciclenos. A gente classificou os hidrocarbonetos olhando principalmente para o tipo de ligação covalente. Agora, galera, a gente vai começar o processo de nomenclatura desses hidrocarbonetos, de eu olhar para a minha cadeia carbônica e saber dar nome para ela. Depois a gente vai pegar o nome e desenhar a cadeia carbônica. Mas, antes da gente chegar na nomenclatura propriamente dita, a gente vai falar da cadeia principal, que é o que vai ajudar a gente a dar o nome de um hidrocarboneto.
Vamos lá. O mais importante da aula de hoje, galera. Hoje a gente não vai dar nome para o composto ainda. Isso vai ser na próxima aula, tá? Hoje a gente vai falar da cadeia principal, tá? Quando eu tenho um composto orgânico ramificado, principalmente, quando eu tenho uma cadeia ramificada, eu tenho a cadeia principal e eu tenho as ramificações, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar na escolha, na determinação e na numeração dessa cadeia principal, que ela vai ser importantíssima para a gente conseguir dar nome para o hidrocarboneto na próxima aula, beleza? Então, eu preciso entender o conceito de cadeia principal, identificar ela na estrutura do composto e numerar essa cadeia para poder dar nome futuramente, beleza? Então, a cadeia principal, quem é? É aquela que apresenta as seguintes características necessariamente nessa ordem. Então, eu tenho uma série de critérios para estabelecer a cadeia principal em um composto orgânico. E os critérios, obrigatoriamente, têm que seguir a ordem apresentada aqui. A cadeia principal, ela vai ter que apresentar obrigatoriamente o grupo funcional. O grupo funcional vai ser o cara que vai determinar quem são os grupos, quem são as funções orgânicas, tá? Por enquanto, a gente está falando de hidrocarboneto. A gente definiu a aula passada que era o hidrocarboneto, classifiquei, e agora a gente vai aprender a dar nome usando os hidrocarbonetos. Mais para frente, a gente vai estudar cada um dos grupos funcionais, cada uma das funções orgânicas, tá? Então, por enquanto, como a gente está trabalhando somente com hidrocarbonetos, essa ideia de grupo funcional não vai estar tão presente, mas eu vou fazer um exemplinho para vocês, tá? Então, a cadeia principal obrigatoriamente tem que conter o grupo funcional, o maior número possível de insaturações. Então, precisa estar contida na cadeia principal, obrigatoriamente, as duplas e triplas ligações. E depois eu preciso encontrar a maior sequência de átomos de carbono ligados entre si. Vamos aos exemplos para ver como que funciona cada um desses critérios. Então, tenho aqui a minha estrutura, tá? Minha cadeia carbônica. Eu preciso determinar nela a cadeia principal. Não é todo o composto que é a cadeia principal. Eu vou ter a cadeia principal e o que sobrar para fora da cadeia principal eu vou chamar de ramificação, beleza? Então, aqui, ó, seguindo esses critérios. A cadeia principal ela tem que conter obrigatoriamente o grupo funcional. O grupo funcional aqui é o OH, tá? A hidroxila aqui, tá vendo? Ó, é o que a gente chama de grupo funcional. É ele que vai determinar que esse composto orgânico pertence à função álcool, beleza? Não vamos entrar nos álcoois agora. A gente está trabalhando com hidrocarbonetos. Eu só estou colocando o exemplo de um álcool aqui para vocês entenderem a ideia do grupo funcional. Então, a minha cadeia principal, o carbono que está ligado à hidroxila, que é o grupo funcional que caracteriza a função orgânica álcool, ele tem que fazer parte da cadeia principal. Aqui vai ser uma vida para eu conseguir desenhar a cadeia principal. Mas vamos lá que eu vou concentrar usando a minha mesinha digitalizadora, tá? Então, aqui, ó. Esse carbono aqui, onde eu tenho a hidroxila ligada a ele, obrigatoriamente tem que estar na cadeia principal, beleza? Contemplei grupo funcional. Segundo critério, a cadeia principal tem que ter o maior número possível de insaturações. Se houver, na minha cadeia carbônica, dupla ou tripla ligação, essas duplas e triplas ligações obrigatoriamente têm que fazer parte da cadeia principal. Então, aqui, ó, eu tenho o carbono fazendo dupla com outro carbono. Então, esses dois carbonos da dupla obrigatoriamente vão fazer parte da cadeia principal. A ideia de cadeia principal, galera, é como se eu estivesse falando de uma árvore. A árvore ela tem o tronco e depois ela tem os galhos. A cadeia principal é como se fosse o tronco da árvore. Tá? Ele é a parte central, ele é a parte principal.
O que fica para fora desse tronco são os ramos, as ramificações, beleza? Então, a cadeia principal ó, tem que incluir o grupo funcional, no caso aqui é o OH, as insaturações, estou incluindo os 2 carbonos da dupla, e depois eu vou encontrar a maior sequência de átomos de carbono. Então, incluindo o carbono que está ligado ao grupo funcional e os carbonos que possuem dupla, eu posso dizer que a maior sequência de átomos de carbono é essa aqui, ó. Beleza? Então, eu determino essa como a minha cadeia principal. Beleza? Ah, e o que sobrou para fora? O que sobrou para fora, que é formado por carbono, ó, isso que sobrou para fora e é formado por carbono, a gente chama de ramificação. Ah, a hidroxila não é ramificação? Não, galera, a ramificação ela é formada por átomos de carbono. A hidroxila é o grupo funcional, beleza? Que a gente não vai mais falar deles por enquanto. Como a gente está trabalhando com hidrocarboneto, somente carbono e hidrogênio, a gente não vai ter átomos diferentes de carbono e hidrogênio, que é o que caracteriza o grupo funcional para definir a função orgânica que o composto pertence, beleza? Então, ó, a cadeia principal ela tem que seguir esses 3 critérios. Por enquanto, a gente vai trabalhar mais com 2, que é incluir obrigatoriamente as insaturações e depois encontrar a maior sequência de átomos de carbono. Beleza? Ó o segundo exemplo aqui. Deixa eu dar uma apagada aqui em cima para não ficar atrapalhando, galera. Aqui já está determinada a cadeia principal, tá? Eu estou incluindo hidrocarboneto, então não vai ter grupo funcional. Eu estou incluindo os carbonos das insaturações, eles estão aqui, ó. E aí, depois, incluindo eles, eu encontro a maior sequência. Ai, professora, eu não posso ir reto e descer? Não, galera. Não pode ter bifurcação na cadeia principal. Ele é o tronco da árvore, tá? Ó, lembra? O tronco da árvore. O que sobrar para fora e é formado por átomo de carbono é ramo. É ramificação. Belezinha? Então, ó, a cadeia principal está aqui. Sussu, contemplando as regras. Primeiro, insaturação, depois, maior sequência de átomos de carbono. Último exemplo. De novo, ó. Esquece grupo funcional agora que eu estou trabalhando com hidrocarboneto. Eu vou olhar para a insaturação. Os carbonos que têm a insaturação obrigatoriamente tem que fazer parte da cadeia principal. E de novo, ó, eu não vou começar a sequência aqui no meio do caminho. Por que eu vou começar aqui se eu posso começar aqui no início, bem no comecinho, para pegar a maior sequência de átomos de carbono, tá? Então aqui, ó, eu vou começar minha cadeia principal aqui, tá? Depois, galera, já englobei a insaturação, eu vou encontrar o maior número de átomos de carbono em sequência. Se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A gente tem que testar. Se eu for reto, 5, 6, 7. Ou 4, 5, 6, 7. Se eu seguir essa sequência reta, eu terei 7 átomos de carbono na cadeia principal. Beleza, guarda aí. Se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ao invés de reto eu descer, 5, 6, 7, 8. Ele é uma sequência maior de átomos de carbono. Então, eu vou pegar essa cadeia, essa sequência aqui, ó, como cadeia principal. Beleza? Porque ela tem mais átomos de carbono. Se eu for reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7? Não. Se eu descer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou pegar a maior sequência, a sequência mais longa de átomos de carbono para formar minha cadeia principal. Tudo que sobra para fora, eu chamo de ramificação, desde que seja formado por átomos de carbono. Belezinha? Tranquilinho? Então, tem que seguir essa sequência para determinar a cadeia principal. Uma observação. Caso eu encontre duas possibilidades de escolha, ou seja, eu encontre duas sequências diferentes, né? Em caminhos diferentes, mas que tenha o mesmo número de átomos de carbono, que englobe a dupla ligação, eu vou escolher a sequência que tiver o maior número de ramificações. Vamos ver o exemplo. Olha esse exemplo aqui, galera. Vou escrever em, sei lá, em roxinho, para ficar um pouco diferente. A cadeia principal já está determinada, beleza? Mas a gente tinha algumas possibilidades. Ó, eu poderia começar aqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Detalhe, essa cadeia não tem insaturação. Então, não preciso nem sofrer com isso. Eu vou direto para a maior sequência de átomos de carbono. Então, se eu for reto, aqui tem 8. Se eu vier aqui da esquerda e descer no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, esquece. Ainda fico com a cadeia reta. Se eu vier da direita e descer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu teria essa possibilidade também de escolha de cadeia principal, galera. Tá vendo aqui, ó? Tanto a sequência reta, que está em vermelho, quanto a sequência que eu acabei de fazer, que está em roxo, tem 8 átomos de carbono. Elas são duas sequências possíveis para a cadeia principal. Como que eu vou determinar, então? Como eu vou escolher entre essas duas? Eu vou olhar para a sequência que tem o maior número de ramificações. Se eu pegar a sequência vermelha, que já está feita, vai sobrar aqui, ó, esse CH3 como ramificação, esse CH2, CH2, CH3 e esse CH2, CH3. Ou seja, eu vou ter 3 ramificações, se eu pegar a sequência que já estava feita ali. Se eu pegar a sequência que eu fiz em roxo, galera, quem que vai sobrar aqui? Esse CH2, CH3, e aí tudo isso aqui, ó, vai ser uma ramificação só. Então, eu vou ter 2 ramificações. Se eu fizer a sequência vermelha, indo reto, eu tenho 3 ramificações. Cada grupinho que sobrou ali de carbono é uma ramificação. Se eu pegar a sequência roxa que eu fiz, que eu começo da direita e desço, eu vou ter 2 grupos sobrando. Esse grupo do CH2, CH3 aqui, que é uma ramificação, e todo esse grupão aqui à esquerda, que são 2 ramificações. Tá? E a ideia é escolher a sequência que tem o maior número de ramificações. Por isso que, ao invés de eu escolher a sequência roxinha que eu fiz, a gente escolhe essa sequência que já tinha sido determinada, porque ela tem mais ramificações que a anterior. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Mesma ideia. As 2 sequências desenhadas aqui têm 6 átomos de carbono. Não tem dupla ligação, então eu não preciso sofrer. As 2 sequências têm 6 átomos de carbono. Mas a primeira sequência, que é a correta, ela tem 2 ramificações. A segunda sequência, que foi chamada de errada, tem uma ramificação só. Eu quero a sequência que tem o maior número. Por isso que eu escolho essa sequência como correta. Essa aqui não rola, beleza?
Quando a cadeia é mista, galera, tem uma série de observações que a gente tem que fazer. A gente vai dar conta? Vai. Ou se vai. Na hora de resolver exercício, a gente faz com as regrinhas do lado, não tem problema, até acostumar. Quando a cadeia é mista, a gente vai considerar como cadeia principal a parte fechada, ou aromática, né, que não deixa de ser fechada. Lembrando que cadeia mista, eu tenho parte aberta e fechada. Eu considero a cadeia principal como sendo a parte fechada. Então, aqui, ó, lembrando que aqui tem um carboninho, né? Essa pontinha tem um carboninho aqui, ó, CH3. Essa é a parte aberta. Aqui é a parte aberta, aqui é a parte fechada. A cadeia principal é a parte fechada, beleza? O que sobra aqui para fora é ramificação, tá? Só um detalhe, tem alguns casos onde a gente considera, principalmente se eu estiver falando de aromático, como o anel benzênico como ramificação e não como cadeia principal. Tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente à frente. Mas nesse caso, se eu considerasse o anel como cadeia principal, eu teria uma ramificação muito grande. Tá? E aí a gente vai ver que a gente não consegue dar nome para ramificação muito grande na hora de dar nome para a cadeia ramificada. Então, tem casos onde o anel aromático, principalmente, ele é considerado ramificação. Aqui a cadeia principal, galera, seria isso aqui, ó. Isso aqui seria a cadeia principal. O anel aqui, ó, ele entraria como ramificação, junto com esse CH3 e esse CH3, beleza? Mas isso a gente vai vendo aos poucos, não se desespere. Vamos numerar. Então, ó, são 2 passos. Antes de eu dar nome para um hidrocarboneto, de novo, a gente vai fazer na próxima aula, eu determino a cadeia principal, eu encontro ela, desenho lá quem é a cadeia principal, e aí eu vou numerar a cadeia principal. Vou pegar a minha sequência lá que eu defini como cadeia principal e eu vou numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, tá? Óbvio, seguindo algumas regrinhas. Então, primeiro, sempre que eu tiver na minha cadeia principal insaturação, dupla ou tripla ligação, eu tenho que informar o número do carbono que essa insaturação está localizada. E aí depois eu tenho que informar o número do carbono onde as ramificações estão localizadas. Então eu vou numerar a cadeia principal, olhando para a insaturação se tiver e para a ramificação se tiver. Depois, a numeração da cadeia principal tem que seguir uma determinada sequência também. Primeiro, eu tenho que dar prioridade para começar a numerar a cadeia principal da extremidade mais próxima do grupo funcional, se eu tiver. Depois, eu olho para a insaturação e, por fim, para a ramificação. Vamos voltar naquele exemplo que a gente determinou a cadeia principal levando em consideração a hidroxila, que é o grupo funcional. A gente já tinha definido que o carbono que tem o grupo funcional tem que estar na cadeia principal. Tá aqui, ó. E os carbonos que têm a insaturação também tem que estar na cadeia principal. Então, tá aqui, ó. Determinei minha cadeia principal, beleza? Agora eu vou numerar a cadeia principal. Eu vou numerar a cadeia principal seguindo a sequência informada. Eu começo, se houver grupo funcional, como é o caso desse exemplo, eu começo da extremidade da cadeia funcional mais próxima eu começo da extremidade da cadeia principal mais próxima do grupo funcional. Se eu começar aqui embaixo, ó, vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha hidroxila vai estar no carbono 6. Se eu começar aqui da direita, galera, vai ser carbono 1, 2, 3. A hidroxila está no carbono 3. Essa é a extremidade mais próxima da cadeia principal. Então, eu falo que esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5,
6, 7, 8. Determinei a cadeia principal e fiz a numeração seguindo a regra. Beleza? Então, ó, primeiro é o grupo funcional. Ah, mas tem a insaturação. Mas se tem grupo funcional, ele que manda. Ele tem prioridade. Beleza? Por isso que eu comecei da extremidade mais próxima da hidroxila. Beleza? O outro exemplo que a gente tinha feito. Vamos de novo determinar nossa cadeia principal. A gente viu que esses carbonos têm que estar na cadeia principal por causa da dupla. E aí a gente encontrou que a maior sequência era essa aqui, ó. Vamos numerar. Eu tenho aqui, galera, eu não tenho grupo funcional. Então, sussu, beleza. Mas eu tenho insaturação. Se eu não tenho grupo funcional, eu tenho que olhar para quem? Para a insaturação, então. Então, eu vou começar a numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Se eu começar da esquerda e descer, carbono 1, 2. Eu falo que a insaturação está no carbono 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu começar embaixo e virar para a esquerda, vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. A insaturação vai estar no carbono 6. A extremidade mais próxima é quando eu começo a numerar aqui em cima, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a insaturação está localizada no carbono 2. Eu sempre uso o menor número para falar da localização da insaturação, beleza? E as ramificações, galera? Dá uma olhada aqui, ó. Olha o CH3 aqui, ele é uma ramificação. E o outro CH3 aqui é outra ramificação. Uma ramificação está localizada no carbono 3, ó, porque ele está ligado ao carbono 3, e a outra ramificação está localizada no carbono 7. Aqui no caso do segundo exemplo, uma ramificação é o CH3 e a outra ramificação é toda essa galera aqui, ó. O CH3 está localizado no carbono 3, então eu falo que a ramificação está no carbono 3 e a outra ramificação no carbono 4. Beleza? Quando eu vou numerar a cadeia principal, eu tenho que obedecer a um outro critério, que é a regra dos menores números possíveis, galera. Quando eu falei ali atrás que a insaturação está no carbono 2 e não no 3, eu estou usando a ideia do menor número possível. Eu sempre tenho que buscar a sequência de átomos de carbono na cadeia principal e a numeração que dê para mim a localização da insaturação e das ramificações com os menores números possíveis. Dá uma olhada aqui. Aqui já determinou quem é a cadeia principal, tá? E o que sobrou são ramificações, ou a gente pode chamar de substituinte também, tá? É um outro nome para a mesma coisa. Se eu numerar, galera, se eu começar, eu vou começar a numerar em preto, aqui da direita para a esquerda. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a minha primeira numeração. Nessa primeira numeração, a gente sempre testa. É sempre bom rabiscar e testar. Nessa primeira numeração, eu tenho uma ramificação, aqui ó, uma ramificação no carbono 2. E as outras duas ramificações no carbono 4. Então, essa primeira sequência, eu tenho uma ramificação no carbono 2, uma no carbono 4 e outra no carbono 4. Então, eu tenho esses números referentes às ramificações. Se eu fizer uma outra sequência começando da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui duas ramificações no carbono 4 e uma no carbono 6. Então, eu tenho ali ó, uma ramificação no carbono 4, outra no 4 e o CH3 no 6. A ideia, quando eu tenho essas duas possibilidades de numeração, é encontrar
a que tem os menores números possíveis, que nesse caso é a primeira sequência, é a primeira numeração que eu fiz em preto, onde as ramificações vão estar localizadas no carbono 2, 4 e 4. Esses números são menores que 4, 4 e 6. Por isso, essa é a sequência de numeração correta e não essa. Belezinha? Aqui a mesma ideia, galera. Primeiro que eu tenho que começar a numerar, quando eu tenho um ciclo, tá? Quando eu tenho um ciclo, eu tenho que começar a numerar pelos carbonos onde estão a dupla ligação. Eu não tenho extremidade, porque é um ciclo, mas aí eu começo a numerar, se eu tiver em saturação, pelo carbono que tem a dupla. Então, por isso que eu comecei aqui, ó, 1, e aí eu sigo a sequência da dupla. 2, aí vai 3, 4, 5. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5. Ia dar na mesma, tá? A minha dupla ligação estaria sempre no carbono 1. Quando eu tenho um ciclo, mas eu não tenho insaturação e eu tenho ramificação, eu começo a numerar dos carbonos onde estão as ramificações, tá? Então, ó, 1, aí você segue a sequência da ramificação mais próxima. 2, 3. Quando eu faço isso, ó, eu tenho uma ramificação no carbono 1 e outra no 3. Se eu for ao contrário, 1, 2, 3, 4, aí eu vou ter uma no 1 e outra no 4. Não tá legal? Ah? Poderia começar a numerar pelo C2H5? Tá, 1, 2, 3. Beleza? Então, a gente tem que ir fazendo testes. Testes e testes para encontrar os menores números possíveis. Vamos pegar um exemplinho aqui para a gente finalizar. Ah? Então, aqui, ó, vamos encontrar a cadeia principal e numerar a cadeia principal. Beleza? Cuidado, eu tenho um ciclo, eu vou chamar ele de cadeia principal. Não, tá? Se eu chamar ele de cadeia principal, vai sobrar uma ramificação muito grande. E eu não vou saber o que fazer com ela depois na hora de dar nome. Então, nesse caso, quando a parte aberta é bem grande, a gente chama o ciclo de ramificação, tá? Para eu determinar a cadeia principal, eu estou falando de hidrocarboneto, então não tem grupo funcional. Eu vou ter que pegar os carbonos que tem a dupla. Se eu tenho insaturação, obrigatoriamente ela tem que estar na cadeia principal. Depois eu encontro a maior sequência de átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dá na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a maior sequência de átomos de carbono. Então, tá aqui, ó. 7, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha esquecido de CH3, beleza? Essa é a cadeia principal, beleza? Vamos numerar a cadeia principal. Como eu tenho insaturação, galera, eu começo da extremidade da cadeia principal mais próxima da insaturação. É isso que a regra me diz. Se eu não tivesse insaturação, aí eu ia olhar as ramificações para dar os menores números possíveis. Mas como eu tenho, eu já começo da extremidade mais próxima. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Peguei um composto orgânico, determinei a cadeia principal e numerei seguindo as regras. Belezinha? Vamos finalizar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar de nomenclatura, vai começar, né, a dar nome mesmo, sempre trabalhando cadeia principal e numeração. Então a gente vai estar o tempo todo determinando cadeia principal e numerando. Belezinha? Então, beijos, sejam felizes e até a próxima.